Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. 7 milhões, isso mesmo, 7 milhões é o número de obesos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões e meio de pessoas no mundo estarão acima do peso até 2035. A obesidade é uma doença crônica e uma importante aliada ao tratamento pode ser a cirurgia bariátrica. Para a gente falar sobre esse tema, eu recebo agora o Dr. Rubem Neto. Ele é especialista em cirurgia digestiva, bariátrica e metabólica. Bom dia, Rubem. Prazer Igualmente. te receber aqui no Saúde e Algo Mais. Que bom. Antes da gente falar propriamente da cirurgia em si, a obesidade tem tomado proporções que assustam no Brasil e no mundo, não? Sim. Tem sido atribuído ao desenvolvimento dessa vida moderna, né, com muito menos exercício, muito menos mobilidade, os confortos, né, que as tecnologias trouxeram, as pessoas têm se tornado muito mais sedentárias, as escolhas alimentares, né, com produtos alimentícios, produtos industrializados, têm feito com que a obesidade cresça tanto, né, incluindo agora o público infantil. A obesidade infantil tem sido um tema demais, super, por quê? Por isso que as estimativas só crescem. Apesar de hoje a gente ter inúmeros recursos no tratamento, talvez a prevenção seja algo que a gente tenha que reforçar tanto, porque as crianças já estão obesas, se tornam adolescentes super obesos e já comorbidades graves, diabetes, hipertensão, têm surgido muito mais precocemente. Então, preocupa, né? É um tema extremamente relevante, um tema de saúde pública com enormes custos, né? E talvez o conceito de obesidade seja importante, porque quando a gente fala em obesidade, muitas pessoas falam, será que eu sou obeso? Né? Ou será que eu estou só apenas acima do peso? Então, até hoje, o critério para a gente falar sobre obesidade é o IMC, é o índice de massa corpórea. Então, um paciente que tem um IMC acima de 30, e esse cálculo é a altura sobre o peso ao quadrado, então esse cálculo, quando dá mais de 30, a pessoa já é obesa. Antes disso, entre 25 e 30, ela está em sobrepeso. Né? E é totalmente diferente a abordagem, porque a obesidade ela é uma doença mesmo, cuja a base da pirâmide ali nas causas é a genética. E isso muda tudo, porque até então, até pouco tempo, a obesidade era vista como uma falha da pessoa, descuido, né? Um descuido, uma falta de vontade. E todos os estudos têm apontado que existe sim falhas alimentares, erros comportamentais, mas por que algumas pessoas comem pouquinho e ganham peso e outras comem muito e não engordam, né? Então existem outras coisas, é super complexo. Mas, voltando ao conceito da obesidade, é isso. Obesidade é IMC acima de 30, e aí é o grau 1 até 35, e a partir do 35 que começam as indicações de cirurgia, que é 35 a 40, tendo algumas comorbidades, que depois a gente pode citar, e acima de 40, a antiga obesidade mórbida, que hoje chama obesidade grau 3, para já começar a mudar esse nome, mórbido, né? Algo talvez um pouco pejorativo, então tem sido trabalhado a obesidade grau 3, e aí não precisa ter outra comorbidade, a não ser a doença, a obesidade, já está indicada a cirurgia. Agora, veja, existem mudanças de hábito de vida que podem ser adotadas como forma de tratamento do sobrepeso, da obesidade. Existem medicamentos orais, existem medicamentos subcutâneos, né? Isso. Então, é um tratamento que tem ampliado. Perfeito. Não é? As opções de tratamento. Isso, hoje a gente tem inúmeros recursos. Essa é uma excelente questão porque tem sido um tema muito atual, muito da moda, o surgimento das canetas emagrecedoras. Sim. Que são as terapias injetáveis subcutâneas, e existem já algumas opções orais, em que basicamente o que é isso? Que medicamento é esse? A cirurgia bariátrica, ela aumenta vários hormônios. Quando a gente muda ali o intestino, o alimento chega mais rápido ao intestino por conta da mudança na anatomia que a gente fez, e esses hormônios aumentam muito. E alguns hormônios desses têm sido isolados
e criados em laboratório, vamos explicar assim de forma bem sucinta, e injetado. Então, o que que eles causam? Uma saciação, uma saciedade precoce, um pouco de enjoo, faz com que a pessoa consiga dizer não ao alimento. Porém, e aí muitas pessoas falam, bom, agora então não vai mais precisar operar, porque algumas medicações são 2 hormônios já em conjunto e eles têm tido ótimos resultados na perda de peso, apesar de inicialmente eles terem sido estudados para o controle do diabetes, eles têm um desfecho de perda de peso e hoje muitas pessoas falam, olha, então é o fim da cirurgia bariátrica, agora a gente não vai mais precisar de cirurgia. E o que eu entendo? Eu entendo que quando a gente estuda e conhece mesmo a obesidade, a gente vê que tem casos em que o remédio ele não é suficiente. Sim. Como também tem casos em que a cirurgia ela foi por um tempo, porém como é uma doença sem cura, progressiva, crônica, algumas vezes há um reganho ou recidiva de peso. E talvez ali a injeção possa ajudar. Com certeza. Então, quando a gente trabalha como os dois não são inimigos, Sim. os dois são fortes aliados no controle de uma doença de difícil... Complexa, né? De difícil tratamento. E coisas complexas não são resolvidas de forma simples. É verdade. Precisa de todo um conjunto, né? Então, isso é muito bem tocado. Então, e é importante frisar sobre isso, você comentou sobre o tratamento clínico, né? Poxa, o paciente chega, ele já vai ser operado? Não. Sobre isso eu quero falar após o intervalo. Pode ser? Combinado. Já voltamos. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. No Hospital Proncor Chácara Cachoeira, o novo pronto-socorro já está operando, oferecendo o que há de melhor em diagnóstico e atendimento de emergência. Além disso, nosso novo centro de diagnóstico está equipado com tecnologia de ponta. No Hospital Santa Marina, estamos moldando o futuro com atenção e carinho especial às crianças. Um pronto-socorro pediátrico 24 horas. UTI pediátrica, centro cirúrgico e instalações premium à disposição de bebês, crianças e adolescentes. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. A Clínica Hortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Hortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. A Sanágua é uma empresa especializada em análises laboratoriais e no tratamento da água. A sede em Campo Grande e os polos em Dourados e Três Lagoas possibilitam atendimentos com agilidade. As certificações do Inmetro, Imasul, Ibama e Vigilância Sanitária garantem um serviço de qualidade. Agende uma visita 67 3342 2021 99689 8900. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. O INCC é referência no Mato Grosso do Sul quando se fala de neurocirurgia, com uma equipe integrada e altamente especializada no tratamento das doenças dos nervos, cérebro e coluna, sempre com um atendimento humanizado e acolhedor. Agende sua consulta, esperamos você! Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Higienização hospitalar e de clínicas médicas é com a JB Limpeza e Conservação, a única do estado com padrões de qualidade e excelências certificados pela ONA. A JB é referência em protocolos de limpezas para empresas de saúde. Investimos continuamente em equipamentos modernos e capacitação da nossa equipe para oferecer segurança aos pacientes e satisfação aos nossos clientes. A qualidade de seu atendimento começa pela limpeza. Conheça a JB e garanta profissionalismo e facilidade no seu dia a dia. Ligue 67 32 22 17 23. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando sobre sobrepeso, obesidade, tratamento através da cirurgia, e para isso a gente recebe o cirurgião que é especialista na área, que é o Dr. Rubem Neto. Rubem, a gente estava falando sobre o tratamento, sobre a complexidade desse tratamento. Quando é que está indicada a cirurgia? Perfeito. Né? Você mesmo disse logo antes do intervalo, né, que tem o tratamento antes de indicar a cirurgia. Então você já aproveita e já explica para a gente. Perfeito. Quando é que a gente opera o paciente. Isso, exatamente. A indicação de cirurgia hoje é IMC acima de 35, desde que tenha comorbidades. Quais? Hipertensão, diabetes. Hipertensão, né? diabetes, apneia do sono, que é algo subdiagnosticado. A gente precisa abordar isso, se o paciente dorme bem, se ele descansa, até em relação ao cônjuge, se o paciente ronca muito, se ele tem momentos de parada de respiração, né? Isso é interessante. Mas essas comorbidades como síndrome do ovário policístico, pedra na vesícula, doença do refluxo, esteatose hepática, que tem aumentado muito, todas elas são comorbidades que podem ser incluídas no rol de cirurgia bariátrica e metabólica. Ou acima de 40, independente das comorbidades. Agora, existe uma situação importante para a gente operar. O paciente ele tem que ter tido falha do tratamento clínico, né? Então, ele não pode, como primeira opção, chegar lá e falar, doutor, eu quero operar. Tem um prazo de tratamento clínico que deve ser respeitado? Sim, tem sido estabelecido aí pelo menos uma obesidade há 5 anos. 5 anos. 5 anos. Por quê? Porque existem momentos específicos na vida que a pessoa pode ganhar peso. Sim. Uma situação de muito estresse, um trauma, uma mudança, enfim, e ali ela ganhou peso, mas ela não está obesa desde muito tempo. Então ela pode ainda usar tratamento clínico e voltar a ter um peso mais aceitável e sem as graves doenças juntos. Então, pelo menos aí 5 anos. Mas a gente vê que por conta do aumento da segurança da cirurgia, por conta hoje de que muitas pessoas já querem operar, né? E ela precisa entender que existe uma parte ainda de tratamento clínico, mas a maioria absoluta dos pacientes que a gente recebe, eles já tentaram. E é importante entender que a falha não é deles, é do tratamento. Ele não foi suficiente para controlar a doença. E então a gente precisa de algo definitivo, uma mudança anatômica permanente que vai ser a nossa ferramenta para chegar na remissão da obesidade. Quanto se espera de perda de peso com a cirurgia de obesidade? Isso. A gente hoje, como cada paciente tem um peso, a gente trabalha em percentual, né? Então a gente não fala, você vai perder 20 quilos, você vai perder 30. A gente trabalha, a cirurgia bariátrica hoje ela tem uma meta bem clara, entre 30% e 35% da perda do excesso do peso total, né? Então se o paciente, por exemplo, tem em torno aí de 120 quilos, pelo menos
35, 45 quilos ele vai perder com a cirurgia, né, do peso total. Então, de 25%, 35, 30, 35. Bypass versus sleeve, que são as duas técnicas mais feitas hoje em dia, a gente, pelo menos 35% é garantido. É algo muito significativo. É muito significativo. E assim, a cada quilo perdido, a gente vai diminuindo muito os riscos cardiovasculares, Sem dúvida. a esteatose hepática, né? E existe uma indicação que é importante a gente falar, até como por ser um programa tão prestigiado e visto, hoje existe uma indicação da cirurgia metabólica, porque a sociedade chama Sociedade de Cirurgia... Né? Exato, paciente diabético, né? O paciente diabético, se ele tem o diabetes tipo 2, se ele tem menos de 10 anos de doença e está fazendo tudo certinho, indo no endócrino, tomando as medicações, fazendo a dieta adequada e mesmo assim ele não obtém um controle adequado, esse paciente tem indicação da cirurgia metabólica. Perfeito. Então, é a mesma cirurgia, tecnicamente falando, mas com desfecho, uma intenção diferente. Nesse paciente, a intenção não é que ele perca peso, ele vai perder como um desfecho secundário, mas ele vai ter um controle, remissão, para a gente não falar cura, mas uma remissão completa do diabetes. Isso é muito interessante porque quando o paciente operava, por exemplo, a cirurgia de bypass, que tem um desvio no intestino, ele melhorava os níveis glicêmicos dele no primeiro dia. Ele não tinha perdido peso ainda, mas ele vinha com controle, uso de insulina, uso de hipoglicemiantes orais, e aí no outro dia da cirurgia, glicemia controlada, adequada, e as pessoas achavam que era pelo jejum ou porque estava só tomando dieta líquida. Depois, quando reintroduzia a dieta, não precisava voltar aos medicamentos. E aí começaram a estudar isso e hoje tem essa indicação da cirurgia metabólica, que é uma coisa assim, é muito gratificante. Esses pacientes usam 3, 4, 6 medicamentos e depois da cirurgia ficam só com a vitamina. Rubem, a gente vai para mais um intervalo e depois eu quero conversar com você sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar. Nutricionista, psicólogo, psiquiatra, enfim, Legal. desse paciente. Legal. Já voltamos. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. O CDO Hospital de Olhos oferece há 12 anos atendimento altamente especializado e humanizado. Com mais de 20 oftalmologistas, o hospital é especialista nas cirurgias refrativas de catarata, retina, glaucoma e cirurgia plástica ocular. CDO, sua visão é nosso foco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor,
Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. A Proftalmo possui especialistas em todas as áreas da oftalmologia, oferecendo todos os tipos de exames e cirurgias. Com profissionais especializados e atendimento humanizado, estamos há 12 anos cuidando com qualidade da visão de nossos pacientes. Proftalmo, agende sua consulta. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A KZT é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Dr. Rubem Neto, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. Rubem, o paciente obeso, ele tem múltiplos fatores e exige um acompanhamento multidisciplinar. Perfeito. Esse acompanhamento deve acontecer também no pós-operatório? Deve. Isso é fundamental. Isso em equipes, né, especializadas em cirurgia bariátrica é uma condição para se operar, né? Então, sim. Senão nem leva o paciente para cirurgia. É isso, porque precisa ficar muito combinado, ficar muito assim entre a equipe, entre a família, né, o apoio familiar, mas é assim. Para operar, já fazem essa consulta com especialistas, então passa pelo psiquiatra. Para liberar, né? Exato, passa pelo psicólogo, nutricionista, endócrino, né? Hoje pelo anestesista. Então isso tudo aumenta muito a segurança do procedimento. Então são pacientes que foram vistos por vários especialistas e todos eles, em unanimidade, concordam com a necessidade da cirurgia e o benefício. Porém, depois, eu acho que assim, 3 profissionais são indispensáveis, pelo menos. Né? O médico assistente, o médico que operou, né, por acompanhamento. Naturalmente. O nutricionista, tá? Para estabelecimento de controle, de uma bioimpedância, para controlar a composição corporal. A gente não está preocupado só com quilos. Claro. A gente quer perder gordura, manter a massa magra, né? O nutricionista é fundamental nisso. E o psicólogo, sabe? O psicólogo é fundamental. Existem muitas mudanças da parte de saúde mental depois da cirurgia. Muito boas e algumas preocupantes, né? Então, pode falar. A compulsão por álcool, perfeito, por jogo, por compras, pode acontecer, Pode acontecer. Geralmente, isso já tem algum componente antes da cirurgia que não foi visto ou não foi atentado para isso. Por exemplo, o paciente que ele já ingere bebida alcoólica. Antigamente ele ia num jantar, ele bebia bastante, mas comia bastante, né? E então aquilo ficava algo controlado. Mascarado. Né? Exato. Agora ele já não consegue mais ter uma ingesta de alimento tão grande, não cabe mais. Bebe. E aí ele vai para o recurso da bebida. Talvez ali
até então a comida era uma válvula de escape, era alguma coisa, e ele precisa trocar isso. Então ele pode desenvolver sim compulsões. E você identificar isso muito precoce e intervir, talvez seja a diferença. Tem tratamento, né? Exato, tem diferença. Então o psicólogo é importante. Mas o que eu vejo? Eu vejo mudanças muito significativas, positivas na parte da saúde mental. Não há dúvida. Autoestima, confiança, a melhora na parte profissional. A gente percebe que o paciente, às vezes, a cirurgia é uma chave. Exato. Para ele praticar exercício, para ele buscar uma alimentação mais saudável. E assim, a gente vê nas conversas de consultório, tenho muitas pacientes jovens, mulheres, e assim, elas querem conseguir cuidar melhor dos filhos, sabe? Conseguir abaixar, Verdade. conseguir cuidar das crianças. Então, assim, cada paciente tem uma motivação, é importante definir bem isso, mas esses 3 profissionais são fundamentais. Suplementação nutricional também tem importância, né? Porque alguns pacientes, se não fizerem o acompanhamento adequado nutricional, podem desenvolver anemia, podem ter queda de cabelo, Sim. não é isso? Isso está entre as complicações tardias da cirurgia bariátrica. Hoje, muito menos que no passado, porque no passado o desvio... As técnicas Exato, avançaram. avançaram, eram muito desabsortivas, então os pacientes iam ter alguma complicação mais tardia. Hoje isso é muito menos, então é uma condição que o paciente sempre pergunta, doutor, eu vou ter que usar vitamina? Sim, você vai ter que usar vitamina, mas você vai estar trocando, né, os medicamentos aí de doenças graves por vitaminas, mas não mais aquelas injetáveis, não mais aquelas que as pessoas ficam com uma aparência estranha de um emagrecimento. Melhorou muito. É um né? suplemento. Agora, uma coisa importante, né, Rubem? As técnicas cirúrgicas melhoraram muito. Os resultados e a segurança da cirurgia melhorou muito, né? Os riscos são muito menores. Perfeito. Hoje a gente consegue trabalhar com riscos assim atribuídos à cirurgia bem menores do que 1%. Né? Existem algumas complicações que a gente sempre explica para os pacientes, inerentes à cirurgia ali daquele momento, sangramentos, né? Fístulas, trombose, mas hoje a gente cerca essas complicações antes. Usa anticoagulante. Sim. Hoje a cirurgia gira em torno de 1 hora. Cirurgia por vídeo. Por vídeo, laparoscopia. A maior parte das vezes o paciente nem vai para o CTI. Não mais, vai. Né? Hoje a gente tem já estatísticas, a principal sociedade hoje trabalha com... A minoria vai para o CTI, a não ser que tenham condições importantes a serem tratadas. Alta precoce, né? A nossa equipe tem trabalhado com alta no primeiro dia. Olha que maravilha. Em 24 horas. A deambulação no mesmo dia da cirurgia. A iniciação da dieta líquida. Então, tudo isso tem diminuído muito as complicações. E ainda tem o robô que está vindo para ajudar também, né? Já está ajudando. Né? Já. Então, aí são as inovações em cirurgia bariátrica, né? Então, hoje, o robô tem alcançado níveis de segurança altíssimo, porque o robô, ele não treme, ele tem uma amplitude de movimento, a visão do cirurgião é em 3D, então você tem recursos visuais, assim, maravilhosos com o robô. E hoje, principalmente nos grandes centros, mas logo aqui, a gente vai ter possibilidade de fazer cirurgias revisionais. É um tema específico da cirurgia bariátrica, em que alguns detalhes precisam ser corrigidos na cirurgia, ou a transformação de uma técnica e outra, e isso, então, o robô vem para dar, assim, uma segurança extrema nessa cirurgia. O fundamental é combater a obesidade, que é um mal muito complexo que precisa ser Perfeito, Ricardo. Quando o senhor falou isso, fortalecido esse combate. Assim, cada médico ele deve escolher uma missão, assim, né? Tem uma guerra a escolher, né? Hoje o senhor está em grande parte na parte de administração, tem grandes desafios, mas eu escolhi o meu. O meu é combater a obesidade, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas ele só vai operar, eu só vou lá se ele operar. Não. A minha luta é a obesidade. E tem pacientes que ainda não têm indicação de cirurgia, mas a gente tem muita coisa para fazer. Claro. E a cirurgia é uma das minhas armas, a melhor, né? Mas nem sempre a gente precisa dar o tiro de canhão, né? A gente pode usar aí outras armas menos invasivas, talvez, mas caso a gente precise, é uma excelente ferramenta. Não há dúvida. Então, acho que é isso. Rubem, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde Algo Mais. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.